Quando uma bateria fornece 24 watts de potência a um resistor R, 12 volts são medidos nos terminais dessa bateria. A pergunta: qual o valor de R? Observe, toda vez que se falar potência de resistor, você precisa, na hora da prova, lembrar as 3 maneiras de se calcular a potência dissipada em um resistor. Potência como sendo U vezes I, potência como sendo R vezes I ao quadrado e potência como sendo U ao quadrado sobre R. Depois de lembrar essas 3 expressões, você olha para o texto e vê quais grandezas aparecem nele, para a gente poder saber qual é a expressão que vai usar naquela questão. Então, essa questão disse que a potência é de 24 watts. Deu o valor da DDP como sendo 12 volts e pediu o valor da resistência. Qual a grandeza que não foi citada? Corrente. Corrente não foi pedida, corrente não foi fornecida. Foi falado na potência, foi falado na DDP e foi pedida a resistência. E aí a minha questão fica resolvida assim. Uma potência de 24 watts, uma DDP de 12 volts, não esquecer que é DDP elevado ao quadrado, e o valor da resistência, que é exatamente o que ele me pediu para calcular. Nesse caso, fazendo meios pelos extremos, lembrando que 12 ao quadrado é 144, então nós teríamos uma resistência de 144 dividido por 24, o que daria 6. Trabalhando no sistema internacional, resistência medida em ohms. E 6 ohms é o que aparece na alternativa C de casa. O que é importante lembrar quando se fala sobre potência de resistor? Você dê uma olhada nessas expressões que a gente colocou aqui, pedir para você lembrar sempre que são 3 maneiras de calcular a potência. Agora, eu queria que você ficasse muito esperto, não para essa questão, mas vamos aproveitar para aprender para outras. Nessas 2 expressões finais, R vezes I ao quadrado e U ao quadrado sobre R. O que acontece? Numa delas, a gente diria que a potência e a resistência são diretamente proporcionais. E na outra, que a potência e a resistência são inversamente proporcionais. Tem gente que confunde isso na hora da prova. Se a questão pergunta, a potência e a resistência são direto ou inversamente? Se o cara lembrar de R ao quadrado, vai dizer que são diretamente. Se lembrar de U ao quadrado sobre R, vai dizer que são inversamente. Mas se liga, para ter grandezas direto ou inversamente proporcionais, tem que ter uma constante. Então, se o I é que é constante, P é igual a R vezes I ao quadrado. Então, I constante, potência e resistência diretamente proporcionais. Mas se naquela questão é o U que fica proporcional, que fica constante, então é potência e resistência, grandezas inversamente proporcionais. Então é preciso ficar esperto. São 3 maneiras de calcular a potência, mas para cada questão tem uma maneira que é mais adequada, ok? Fique esperto.